Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo Sonhos. Meu nome é Daiane Valery e hoje vou contar como foi a minha terceira experiência com a Ayahuasca, onde eu me vi já existindo fora do espaço e do tempo. Pessoas que já ouviram minhas experiências anteriores já estão familiarizados que meu intuito com a medicina é sempre para uma expansão maior de consciência. Por isso, esses ensinamentos que obtive, como sempre, pessoal, julguem por vocês mesmos se essa experiência vale somente para mim, já que a experiência foi minha, ou se essa experiência também é de grande valia para você também. Esse vídeo foi dividido em duas partes. Nessa primeira, vou contar sobre a criação de seres malignos em nossas vidas. Falarei sobre o poder positivo da inveja. E já no segundo vídeo, vou relatar sobre a nova compreensão da reencarnação que obtive nessa experiência e que hoje faz mais sentido para mim. E também relatarei sobre meu eu que já existe fora do espaço e do tempo. Mas antes, quero agradecer ao Beto Canário que apoiou o nosso vídeo sobre o presságio da visita da mariposa em nossa casa. Como valeu demais! Beto Canário, agradeço muito por seu apoio, de coração. Então agora vamos para o vídeo. Pessoal, as pessoas que acompanham as minhas experiências já sabem que eu não participo de grupos para consagração da Ayahuasca. Claro que depois de muitas pesquisas sobre seus efeitos, quem pode ou não tomar, o que pode ocorrer com as pessoas, como surtos, essas coisas. E por ter a companhia de meu marido, que me dá todas as assistências caso seja necessário, eu preferi usar a medicina em casa mesmo, que é o local que também é sagrado para mim. Na minha cadeira, em minha varanda, no meu silêncio. Por opção mesmo. Nada contra lugares que consagram a Ayahuasca em grupo, até sugiro a você que tenha curiosidade em consagrar a Ayahuasca, que participe do ritual em grupo. No início eu também iria, se tivesse aqui na minha cidade, mas como não tem, consagrei em casa mesmo, e consagro até hoje. Então, sem enrolação, vamos ao relato. Pessoal, depois que tive a experiência com a grande árvore, depois com a substância amorfa, integrando e relocando as informações que chegaram com clareza em minha vida, como sempre deixei outras não muito bem compreendidas em aberto para não limitá-las. Assim me senti apta para tomar novamente a sagrada medicina da floresta. Repito, me senti apta. Eu não disse preparada, porque como já disse nos vídeos anteriores, preparados nunca sentiremos estar diante de uma imensidão de sensações, sons, visões, informações e seres desconhecidos que podem surgir para nós. Então, me sentindo apta para uma terceira experiência, em um dia de sexta-feira de um feriado prolongado, sentada na minha cadeira em minha varanda, no meu silêncio, com o intuito de saber sobre o poder das crenças, tomei a primeira dose. E nessa experiência senti sensações pelo corpo, vi cores atravessarem o ar, percebi as auras que existem em volta de tudo o que estava ali na minha varanda. Plantas, meus animais de estimação, móveis. O efeito começou mesmo com 30 minutos, onde a força da medicina chegou com tudo. A primeira coisa que percebi fortemente sobre o efeito da Ayahuasca foi a sensação dos acontecimentos durante os intervalos de cada experiência, como se tudo o que aconteceu nos dias anteriores da minha primeira experiência com a grande árvore já estavam meio que programado para que ela ocorresse, por causa da minha intenção da época. Depois dos acontecimentos que ocorreram neste intervalo da experiência com a grande árvore até a experiência com a substância amorfa, da substância amorfa para essa de agora que estou contando aqui, eram como se até os livros que li e outros pequenos detalhes de acontecimentos haviam ocorrido para essa experiência que parecia já estar pronta, por causa da intenção que eu teria naquele momento. Como se tudo estivesse que está onde deveria estar, para que aquilo que você tem como intenção acontecesse. Como se qualquer outra decisão passada sem nenhum tipo de intenção
pudesse interferir naquela ocasião. E sabemos que é assim. Só que naquele momento eu senti essas escolhas tão vivas para que aquela experiência ocorresse que não há palavras para explicar. E dessa vez, por incrível que pareça, nessa primeira dose, não senti a sensação da morte. Não senti o desconforto corporal, o que me fez ficar muito mais confortável com a experiência para tomar a segunda dose sem receios. Quando olhei para frente, na minha parede começou a aparecer um monte de seres estranhos que pareciam ser agressivos, carregavam ódio em suas faces distorcidas e deformadas, como se fossem demônios que estavam com muita raiva por me ver ali percebendo eles. E eles estavam presos por uma rede verde escura que parecia mais uma teia de aranha feita de lodo. E imediatamente, olhando aquela cena, comecei a ouvir aquele zumbido das cores que havia ouvido antes com a experiência com a grande árvore. Só que dessa vez eu conseguia entender o que o zumbido falava. As cores estavam ao meu lado. E olhando todos aqueles seres furiosos se jogando para frente, tentando escapar daquela rede de lodo que os prendia, parecia que eles estavam sentindo ciúmes, meio que uma inveja por eu estar ali em liberdade, juntamente com as cores. E o zumbido que essas cores emanavam falava o seguinte: tá vendo essas energias que apareceram em formas simbólicas de demônios, seres negativos malignos? Então, são seus medos. Seu subconsciente os deu forma para você vê-los. Tá vendo que não há o que temer? Eles não podem fazer nada contra você. Estão presos, Daiane. Você pode dominá-los se quiser. Você pode fazer o que quiser com seus medos agora. Quando o zumbido das cores disse isso, no mesmo momento, em frações de segundo, já me veio o pensamento: se eu os mantiver preso, não há por que eu temer meus medos. Mas eles continuarão existindo. Mas se eu soltá-los, eu vou ser obrigada a enfrentá-los. Assim eu disse às cores: pode soltar. Na mesma hora, a teia de lodo desapareceu e eles caíram curvados no chão, como se tivessem com vergonha, ao mesmo tempo agradecidos por estarem libertos. Mas o que eu senti é que eles estavam libertos por algo que eu mesma os prendia. Assim suas faces furiosas se tornaram faces doces, e na minha frente, quando se levantaram, se desfizeram e desapareceram. Daí eu pensei, quais eram esses meus medos? Naquela hora eu não sabia, eu só sei que percebi que enquanto estavam presos, eles estavam presos a mim, porque eu os alimentava de alguma forma. Mas quando eu os liberei na minha frente, se tornaram energias neutras, que simplesmente desapareceram para serem transformados em outro tipo de energia se eu quisesse. Gente, é muito complicado trazer isso em palavras, mas isso foi algo que eu percebi com clareza naquele momento. Mas é como se meus medos, os meus receios, meus temores alimentassem um significado que eu mesma dei para uma energia que é puramente neutra. E que por causa disso, nós como criadores de nossa realidade, de acordo com a nossa interpretação, damos vida à energia que é puramente neutra, onde eles como energias ganham poderes para atuar, influenciando nas nossas vidas por causa da nossa crença neles. E quando temos a consciência que tudo não passava de uma criação nossa, aquela energia simplesmente volta ao seu estado original ou se transmuta em outra completamente diferente. E quando eles se desfizeram na minha frente, na mesma hora eu vomitei, como se fosse uma reação do corpo desfazendo de algumas crenças temerosas, quais, até aquele momento, eu não sabia. Nisso comecei a me questionar por que sentia aqueles seres que eram meus medos com ódio, com ciúmes e inveja ao me ver ali sentada, observando eles. Será que inconscientemente eu tinha medo da inveja, ou de sentir inveja, ou ser invejado por alguma coisa? Por mais que eu acredite que somos criadores da nossa realidade, então a chamada inveja não teria influência alguma para essas pessoas que sabem que são os criadores. Assim que esse questionamento surgiu,
Instantaneamente, as cores em minha frente, que explicaram isso pelos seus zumbidos, disseram que sim, que eu temia a inveja, inconscientemente, onde eu deixei de fazer muitas coisas para não correr o risco do tal olho gordo, e que acabei estagnando por isso, mesmo dizendo não acreditar nisso, e que todas as pessoas sentem inveja de alguma coisa, e que eu nunca entendi, na verdade, o poder magnífico da inveja, e que sim, ela existe, por mais que relute em não querer acreditar nela. As cores me mostrou o poder positivo que a inveja possui na vida daquele que é invejado, e o impulso criativo que ela age na vida daquele que a sente. Porque a inveja, na verdade, é uma admiração mal interpretada, vindo assim a distorção da compreensão desse sentimento, onde o invejado se sente ameaçado e o que sente inveja se percebe como um fracassado, ao invés do invejado, que na verdade é o admirado, sentir o poder daquela energia e usar dela para crescer mais. E aquele que sente inveja, que na verdade é o admirador, usar dessa energia para se espelhar no admirado, para se obter novas escolhas para aquela conquista também. E que se soubéssemos usar essa energia a nosso favor, saltaríamos para realidades maravilhosas. Só que ao invés disso, o medo que muitos possuem de serem invejados distorcem aquela energia, fazendo dela aqueles seres que vi preso, que exatamente são interpretados e nomeados como seres malignos, e que esses, através do medo, obtêm o poder para se manterem ativos, influenciando na vida daquela pessoa que dá esse poder a eles. As cores me fizeram perceber que se observássemos no mais profundo disso, como admirados ou invejados, iríamos perceber esse poder emanado por esse admirador chegando em nossa vida. E é esse poder que pode nos levar a mais conquistas. Só que na maioria das vezes, a interpretação do admirado ou invejado é logo: preciso me livrar dessa energia que a pessoa me enviou, porque minhas coisas vão estragar, meu negócio não vai dar certo, minha vida vai desandar por isso, e que ali se cria o ser do medo, que tem o poder de fazer aquilo que você interpretou dele. Enquanto a energia daquele que o inveja se sente frustrado porque não se vê capaz de conquistar aquilo que você conquistou, também cria essa energia, o medo de sua própria impotência, que será a sua própria barreira. Ou seja, a inveja, se bem interpretada pelo invejado, é energia de poder, é a energia de ser o exemplo de outros, enquanto que para aquele que sente, é uma oportunidade para o seu crescimento. Então aqui, atrás do poder da inveja, também temos o poder da admiração. E tudo isso começou a fazer sentido. Observe as pessoas mais admiradas. Inconscientemente ou conscientemente, elas usam dessa energia que chegam até elas e obtêm mais conquistas. Enquanto os fãs que admiram ou invejam têm a escolha de seguir seus passos rumo àquela conquista ou se afundar em sua crença de fracasso, onde no final a inveja e a admiração é uma energia só, de formas distorcidas e que vieram da energia neutra e que por causa de sua interpretação pode destruir os dois lados ou fazer com que os dois lados prosperem positivamente. Daí entendi que meus medos, aqueles seres que eu mesma criei, se sentiram agradecidos por eu escolher a soltura deles para eles voltarem ao seu estado original e não atuarem como seres do medo que ficariam presos a mim. Criamos seres ou formas, pensamentos, o que for, o tempo todo. A escolha é sempre nossa, nós que criamos a nossa realidade. Uma coisa que notei ao longo de minhas experiências com a ayahuasca, até o dia de hoje, foi que seus ensinamentos até agora, ela nunca culpa ninguém, nunca terceiriza outros. Ela sempre me lembra que eu sou a responsável por tudo o que me acontece, mas de uma maneira tão bonita que não há palavras para expressar. Pessoal, essa primeira parte do vídeo termina aqui para ele não ficar longo. Na parte 2 do vídeo, vou contar sobre o meu eu existindo fora do espaço e do tempo e vou falar também sobre a minha nova definição de reencarnação. Então, se você gostou do vídeo e não conhecia o canal,
Assista outras experiências que tive com a ayahuasca que já temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.